No livro de Malaquias. Nessa noite estaremos refletindo sobre o texto que se encontra no capítulo 2, versículos 10 a 16. A partir deste mês de março, nós temos, por orientação do Senhor, para a igreja, por meio dos pastores, trabalhado nesta série expositiva em Malaquias. Deus tem nos mostrado este céu aberto, pronto para receber o culto vivo da parte de verdadeiros adoradores. E é isso que Deus quer de cada um de nós, por isso Ele há de nos orientar mais uma vez como devemos agir para que este culto chegue como aroma suave diante do altar do Senhor. Assim diz a palavra de Deus em Malaquias 2, de 10 a 16. A advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Queridos irmãos, eu tive o privilégio esta semana de estar numa das reuniões do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em São Paulo, e lá pude conviver desde segunda até quinta-feira à noite com o reverendo Augustus Nicodemos, vice-presidente da nossa igreja e atual presidente da Junta Teológica ou de Educação Teológica. E por que faço esta citação? Reverendo Augustus tem sido usado por Deus como um estudioso da palavra e escreveu um dos seus livros intitulado Culto Segundo Deus. E este livro, O Culto Segundo Deus, é uma análise profunda do livro de Malaquias. E eu pude então beber na fonte, aquela que vem traduzindo ou trazendo assim a expressão daquilo que Deus quer falar por meio desses textos, diretamente com o autor daquele livro. Troquei algumas ideias e quero dizer que muitas coisas que estaremos meditando aqui vêm daquele coração, porque Deus o usou para escrever aquele livro, para interpretar muitas passagens, muitas colocações do Senhor. E uma primeira coisa que o reverendo Augustus mostra no seu livro, e na nossa conversa ele deixava também isso muito claro, e quando nós então ouvimos alguém dizer, estudamos, conversamos a respeito, nós passamos a entender isto mais claramente. E a primeira coisa foi que duas coisas estão intimamente ligadas ao culto traduzido ou trazido nas páginas da Bíblia: a pureza e a identidade do povo de Deus. A pureza e a identidade do povo de Deus. É assim que nós vemos Deus na Bíblia, um Deus que deseja ser cultuado. Eis a razão pela qual Ele nos constituiu, Ele nos criou, para honrá-lo, para gozá-lo, para exaltá-lo durante toda a nossa existência.
Deus nos fez seus filhos com o desejo ardente no coração de receber a nossa adoração. O Deus que instituiu a igreja, o Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou, que nos justificou, que nos santifica nesta noite, é o Deus que está presente aqui. É o Deus que estava presente usando Malaquias e falando a respeito do culto que se realizava nos dias de Malaquias. É o mesmo Deus que fala ao nosso coração hoje a respeito do culto que nós estamos prestando a Ele nesta noite, assim como durante todos os nossos dias. É o Deus que está nos céus, no seu trono, de onde tudo dirige e governa. Mas Ele quer deste povo, deste seu povo, dos seus filhos, um povo de vida santa e pura. Diversos textos na Bíblia Ele nos exorta, em diversos textos Ele nos orienta. Um deles, ali antes de atravessar o Rio Jordão, Ele diz a Josué que falasse ao povo, que aquele povo, no dia anterior da passagem pelo rio, reunisse, santificasse, porque no dia seguinte ele haveria de fazer maravilhas no meio do povo. Muitos exemplos bíblicos nós podemos encontrar também a respeito das consequências catastróficas quando o povo se afastou de Deus. Especialmente quando procuraram prestar culto a Deus, tendo seus corações totalmente desviados, impuros diante do Senhor. E em muitos desses casos, em que o povo estava distante do Senhor, desviando-se da presença do Senhor, a questão do casamento estava também envolvida. Maridos que estavam voltados para o mundo e assim deixando com que, ou fazendo com que suas respectivas esposas se afastassem também da presença do Senhor, ou mulheres pagãs, com as quais muitos se casaram no decorrer da história, mulheres que adoravam outros deuses, mulheres oriundas de outros povos, que acabaram afastando seus maridos e suas famílias da presença do Senhor, trazendo assim para dentro da igreja um reflexo, e a igreja não o templo em si, não a igreja nos moldes de hoje, mas para a vida do povo de Deus, a igreja do Senhor em todos os tempos, o enfraquecimento, sobretudo o enfraquecimento espiritual, casa dividida, onde alguns estavam servindo a Deus, mas outros a deuses, trazendo em muitos casos, na relação marido e mulher, na relação familiar, filhos sincréticos, que procuravam atender à vontade do pai numa parte, à vontade da mãe na outra parte, entendendo que aquilo era relativo, que era comum e que tudo talvez fosse mais do que normal. O momento em que Deus fala com Malaquias, já havia cerca de 100 anos depois do cativeiro, ou do retorno do cativeiro babilônico. Então, se olharmos há 170 anos atrás, àquela época, o povo havia sido levado para o cativeiro babilônico por causa do pecado, porque havia se distanciado da presença de Deus. Famílias que estavam, ao invés de cultuar a Deus, estavam se desviando para as coisas do mundo, deixando de agradar ao coração do Senhor. Por isso, foram disciplinados e foram para a Babilônia. E ali Deus os tratou duramente durante aquele tempo, mas com o fim de disciplinar o seu povo e de trazê-lo de volta à sua presença. Até que, 70 anos depois de cativeiro, Deus usa um rei e que os leva de volta para Jerusalém, capital de Judá, onde o templo é reconstruído, onde o culto é restaurado, onde as famílias são reconstituídas e onde a comunhão com Deus e a comunhão entre o povo de Deus também é renovada. Passam-se agora, depois desta volta do cativeiro, cerca de 100 anos, mas Jerusalém, o povo de Israel, o povo de Deus, começa a se afastar novamente da presença do Senhor.
Os maridos, nesse texto, nós vamos ver, começam a se envolver com mulheres fora de casa, deixando a mulher da mocidade, aquela que foi sua companheira desde os primeiros momentos do casamento, e agora desagradando ao coração de Deus. Mais do que isso, levando-as para dentro do templo com seus costumes religiosos, profanando o templo, a casa do Senhor. E então Malaquias, neste contexto, é usado por Deus para denunciar o pecado e para mostrar que isso era inaceitável pelo Senhor, o Deus de Israel. Malaquias é chamado para falar ao povo e aos sacerdotes e a trazê-los a um concerto, a um culto aceitável ao Senhor. Neste contexto, então, nós vemos Malaquias dizendo que Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Entre vírgulas está sobre este santuário, a casa do Senhor, a qual ele ama. E este Deus exigente que ama a sua casa, vem mostrar também por meio de Malaquias que aquele povo se casou com a adoradora de Deus estranho. E no verso 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, sem nenhuma acepção de pessoas, sem nenhuma proteção, sem nenhuma injustiça, seja quem for, o que apresenta inclusive ofertas ao Senhor dos Exércitos. E Deus ressalta isso com clareza neste texto, porque muitos estavam indo ao templo, inclusive oferecendo seus dízimos e ofertas, sacrifícios, mas que no seu coração, fora do templo, no seu dia a dia, estavam pecando e se distanciando e desagradando o coração do Senhor. E por isso diz Deus ainda fazer isto, além de pecar, embora em pecado, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos. Na versão que nós temos, a maioria das versões, ou da versão que nós temos aqui em nossas mãos, das Bíblias que temos em nossas mãos, atualizada e revista, ou revista e atualizada, ela traz este texto, mas na Nova Versão Internacional ele coloca: porque ele já não olha para a sua oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Apesar de estarem em pecado, estavam no templo. Isso, ao invés de atenuar, de favorecer, isso vinha pesar mais ainda sobre aquele povo seu pecado, porque era um povo de coração dobre, ou um coração que uma hora estava lá, outra cá, e na verdade não estava lá nem cá, sobretudo diante de um Deus exigente, um Deus exclusivista como o nosso, que não abre mão da sua glória e não a divide com ninguém. Nós temos ouvido num mundo moderno, e já há muito que ouvimos isto, que todos os caminhos levam a Deus, porque muitas religiões são inclusivistas e entendem que todos os deuses são bem-vindos. No entanto, nós cremos, segundo a palavra de Deus, que só há um caminho, que é Jesus o Senhor, que nos leva aos céus. E só há um Deus, Criador dos céus e da terra, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que não abre mão da sua glória para dividi-la com ninguém. E era assim que estava vivendo aquele povo. Fica clara então essa relação entre a conduta de vida do adorador e o culto que oferecemos a Deus. Esse princípio que era utilizado naquela época vale para nós hoje também. Não é só vir aos domingos na igreja, para nos reunirmos num culto como hoje, mas é preciso viver uma vida digna, santa no casamento, na família, nos relacionamentos. E é isso que Deus vai tratar neste texto de forma profunda. Mas eu quero fazer uma pausa e dizer que é um assunto sério, que envolve muitos aqui presentes, que já viveram em sua vida ou em suas vidas conjugais a questão do divórcio.
alguns há poucos dias, meses, quem sabe, que deixaram marcas profundas, traumas, divisões, problemas. Mas Deus abre o livro de Malaquias com amor, porque em todas as suas exortações elas também estão encharcadas de amor, misericórdia e graça. Este Deus que é um Deus de justiça, que no Salmo número 23 fala sobre a vara e o cajado. Se ele muitas vezes usa a vara como justiça, ele usa o cajado como prova do seu amor, e ele não abre mão de usar esses dois instrumentos, porque ele, quando nos corrige, corrige no peso certo, da forma certa. E mesmo quando ele nos fala de forma dura, como neste texto ele fala a Malaquias, e certamente fala aos nossos corações também nesta noite. No capítulo 1, versículos 1 a 5, o reverendo Obedes, então, alguns domingos atrás, nos falou sobre o amor de Deus sobre aquele povo, apesar daquele povo estar longe do Senhor. Também, pastor Marcos Alexandre, há 2 domingos atrás, nos trouxe a mensagem do Senhor falando sobre os próprios sacerdotes que estavam oferecendo do resto do sacrifício. Ao invés de oferecer sacrifícios puros, santos, agradáveis ao Senhor, estavam escolhendo as piores ovelhas, os piores animais, para sacrificá-los ao Senhor. Um culto inaceitável, um culto que não trazia um bom perfume às narinas do Senhor, um incenso suave, mas um mau cheiro por causa da forma e do pecado que eles estavam vivendo. No domingo passado, o pastor Marco Antônio nos mostrou que Deus revela este castigo, que Deus disciplina aqueles que pecam. E nesta noite o Senhor então nos mostra que Ele rejeita o culto por tudo o que Ele disse anteriormente e pela conduta imoral que aquele povo estava vivendo naquele instante. Mas este amor, o amor de Deus, embora disciplinando o povo, Ele tinha uma razão de fazê-lo. Assim como ele o levou para o cativeiro babilônico há 170 anos atrás, antes deste momento, para a correção do povo, para a glória do seu nome, para o testemunho entre as nações, ele fez na época de Malaquias. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, Ele quer fazer nesta noite também na minha vida e na sua vida. Eu quero pensar com vocês sobre a vida familiar segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos para o primeiro versículo, vemos que somos todos filhos de um mesmo Pai. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Permitam-me uma referência pessoal. Eu sou esposo de uma mulher que amo, mas ela é minha irmã em Cristo. E eu sou o irmão em Cristo dela. Porque eu e Martinha somos filhos de um mesmo Pai. O nosso Deus que está nos céus. Você e sua esposa, ou seu esposo, assim são também filhos de um mesmo Pai. E se devem amor e carinho, respeito, dignidade um ao outro por serem marido e mulher, tal qual nos prometemos diante do altar do Senhor, devemos também este carinho, este amor, esta dignidade, este respeito, por sermos irmãos em Cristo e filhos de um mesmo Pai. E é isto que o versículo chama a atenção. Todos, homens e mulheres, falando a respeito do casamento, marido e mulher, como irmãos, filhos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai. Mas mesmo assim, ele então questiona por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Que aliança seria essa? Podemos entender que seria aquela aliança feita com a nação judaica, a nação israelita, com Abraão, Isaque e Jacó, entre Deus e seu povo. E ao quebrar a comunhão com Deus, e ao quebrar a aliança, o amor, a dignidade, o respeito com a esposa ou com o esposo, eles estavam também quebrando essa aliança feita por Deus com o seu povo. Mas podemos entender também que seria uma aliança feita entre os cônjuges, e sobretudo no costume e na visão judaica. A aliança feita entre marido e mulher
tal qual na nossa visão, ela vai além do próprio marido e da própria mulher. Não são somente dois seres que se unem, mas duas famílias, e assim sendo, talvez dois povos, quando dois povos se unem. E eis a razão, porque eles, além de estarem se casando, estavam se casando com mulheres de outros povos, e assim sendo também unindo culturas ou visões, sentimentos, interpretações, aceitações religiosas diferentes. E com isso, em detrimento, abrindo mão de fazerem unicamente, exclusivamente a vontade de Deus. Após este questionamento, por que seremos desleais, profanando a aliança dos nossos pais? Deus faz então uma denúncia no versículo 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém. E ele usa aqui 3 locais: Judá, Israel e Jerusalém. Um local oriental, um povo, uma nação que Deus havia escolhido e decidido abençoar a partir dela todo o mundo. E então ele diz: porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Adoradora de Deus aqui no hebraico original, nós podemos entender como filhas de Deus estranho. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Aquelas que não servem a Deus são filhas dos seus deuses, ou do seu Deus, quem quer que ele seja. E por isso, Deus via isso como uma deslealdade, como uma abominação, como uma profanação do seu nome e do seu templo. Mas em que consistia essa profanação? Na lei de Moisés, pecadores não podiam entrar no santuário. Com os casamentos mistos, o que ocorria é que esposas, ao acompanharem seus esposos, entravam no templo e profanavam o templo do Senhor e descumpriam a lei de Moisés, que era uma determinação de Deus, para que o seu templo, à época, símbolo da presença de Deus, diferentemente de hoje, porque temos a visão de que o templo hoje são nossos corações, onde Deus habita para sempre, a partir do momento que somos convertidos pelo Senhor e nos tornamos casa de Deus. Aquelas mulheres, aquelas famílias, embora não cultuando ao Senhor, entravam e praticavam coisas que desagradavam o coração de Deus. Querem ver? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Ezequiel, capítulo 8. Podemos ver a partir dos versículos 14 em diante, quando neste texto de Ezequiel 8, homens e mulheres que não tinham convicção da adoração ao Senhor, um compromisso com Deus, profanavam o templo do Senhor. Diz assim Ezequiel 8,14: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, um dos deuses. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 125 homens de costas para o templo, e com o rosto para o oriente. Faziam o quê? Adoravam o sol, virados para o oriente. Idolatria. Adorando a criação, ao invés do Criador. Imaginem se fosse hoje aqui na Igreja Presbiteriana Nacional, enquanto estamos aqui cultuando e servindo ao Senhor, e numa das outras salas da nossa igreja, um grupo de adoradores estivessem olhando para os desenhos nas paredes de deuses estranhos ao Senhor,
e se curvando diante deles para adorá-los. Era isto que estava acontecendo nas câmaras daquele templo. E o coração do Senhor estava realmente entristecido, aborrecido com esta situação, e no verso 12, então, ele anuncia o castigo que tinha em seu coração e em sua mente para aquele povo, e fala por meio de Malaquias: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for. Eu creio que aqui ele inclui sacerdotes, como se pastores, presbíteros, diáconos, líderes, homens, mulheres, ricos, pobres, novos, antigos, seja quem for. E o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos, como agravante, além de fazer tudo o que está errado, ainda me traz uma oferta a qual eu não posso aceitar. Seus corações estavam divididos. Por isso, daqui em diante, Deus passa a falar uma das causas, ou sobre uma das causas, e ele entra na questão do divórcio, dizendo: ainda fazeis isto. E a partir então deste texto, ele vai tratar algo que tem chegado até nós no nosso dia a dia. Fazendo uma pesquisa sobre o último levantamento do IBGE, sobre a estatística do divórcio no Brasil, duas coisas me chamaram a atenção. Que depois da mudança das leis que facilitaram o processo de divórcio, houve um boom muito grande, um aumento imenso, enorme, dos processos de divórcio. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o levantamento, mostrar que o Distrito Federal, entre todos os demais estados da federação, está em segundo lugar nas separações oficiais, já como divórcio. E nesta mesma estatística, o Centro-Oeste, área de grande região, da qual o Distrito Federal faz parte, está em primeiro lugar quando comparado às demais regiões do país. Fiquei então a pensar o porquê, as razões, as causas e talvez a própria forma de vida que nós levamos no Distrito Federal, a nossa correria, nosso dia a dia, onde estamos inseridos. A mulher que mais trabalha fora, de repente. O homem que não tem tempo para a sua família, tem muitas vezes nos levado a isso. Chegando ao ponto da separação oficial por meio do divórcio. Mas isso desagrada o coração de Deus. E aquele povo, sabendo de tudo isso, ainda pergunta ao Senhor no verso 14, dizendo: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui, mas há quase 33 anos atrás, se Deus assim permitir, no dia 24 de abril, mês que vem, estaremos fazendo esses 33 anos de casamento. Eu estive diante do altar do Senhor, abrindo meu coração e comprometendo-me a amar, a cuidar, a ser fiel, a andar junto, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todas as situações. E eu creio que a maioria o fez também. E alguns, talvez muitos, queiram fazer isso em breve também. A gente sabe que nem tudo é um mar de rosas e nem sempre é como nós imaginávamos, e talvez quem já passou pela separação, pelo divórcio que aqui se encontra, talvez esteja se sentindo como uma mão pesada de Deus, mas não é isto que eu creio que Deus queira de nós. Porque entendemos que Deus é um Deus que veio para salvar, é um Deus que veio para curar, é um Deus que veio para transformar, é um Deus que quer, por seu amor, nos abençoar.
Assim que terminarmos a mensagem do Senhor ao nosso coração, Ele continuará falando conosco por meio de uma canção, daqui a pouco, que diz: todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. E às vezes os problemas na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, são tão grandes que parecem montanhas, intransponíveis, digo, e Cristo move as montanhas e tem poder para salvar para sempre, porque Ele é o autor da salvação. Para isso Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Levou sobre si as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas transgressões, as nossas diferenças, as nossas mazelas, os nossos problemas. E aí a gente vai perceber alguns motivos porque o Senhor repudia o pecado. O primeiro motivo é porque o divórcio é uma quebra da aliança. Se hoje em dia casamento para nós é uma convivência social, se não para nós, para muitos, melhor dizer assim, uma questão de legislação civil que tem sido resolvida por meio de contratos civis, àquele tempo, era uma aliança diante de Deus, como já dissemos, com o cônjuge, com a família e com o povo de Deus. Biblicamente, o casamento é uma instituição divina. Fez homem e mulher e nos uniu para que sejamos uma só carne. Ainda que com pensamentos diferentes, com maneiras de ser, personalidades, por isso personalidade, diferentes, mas que ao nos unirmos nos tornemos com um só ideal, um só coração, um só desejo de servir ao Senhor, um só Deus, um só pastor, uma só vida. Eis que a matemática do casamento ela é totalmente diferente. Quando 1 mais 1 é igual a 1. Mas Deus, então, deseja de nós que esta aliança seja para a vida toda. E na hora que se divorciavam, quebravam esta aliança. Aliança da qual Ele foi testemunha, conforme vimos, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E o segundo motivo que nós encontramos, que com isso, o divórcio interrompe, quebra o projeto, o plano de Deus. Verso 15 diz assim: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito. E aí eu comecei a pensar, mas mesmo que havendo um pouco de espírito, mesmo que havendo capacidade para fazer mais, mesmo que houvesse nele bom senso, ele poderia fazer muito mais, mas ele resolveu fazer dos dois um. E por que somente um? Então ele mesmo responde por meio do profeta Malaquias: ele buscava a descendência que prometera, na Nova Versão Internacional, porque ele desejava uma descendência consagrada, ele não queria misturar, porque ele sabia que a partir de um casamento uno, santo, separado, a descendência também continuaria servindo-o, e por meio de um casamento misto, o seu nome teria grande risco de ser profanado. Que plano seria esse? Exatamente, um povo santo, puro, como dissemos bem no início, preparado para adorá-lo. E o terceiro motivo, por que Deus odeia o repúdio? E repúdio aqui, no original, é exatamente sinônimo de divórcio. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes? Infelizmente, muitos divórcios não vêm de forma tranquila. Às vezes, com violência, as pessoas cobrem suas vestes, ainda que não seja uma violência física, mas uma violência moral, verbal, onde ferem os corações da esposa, do esposo, dos filhos, do sogro, da sogra, ou seja, dos pais, dos familiares e tantos outros que são envolvidos nesta situação.
Deus odeia o divórcio, porque Ele não nos fez para nos separarmos. A partir do momento que Ele nos une e que promete sobre nós a sua bênção, Ele quer nos abençoar e quer nos amar e quer nos ver felizes. E Ele faz tudo para que isto aconteça. Até mesmo mandar seu Filho Jesus para interceder na cruz por nós. E hoje Jesus faz tudo para que isto aconteça. Está ao lado direito do Pai intercedendo por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, mas isso é só no sentido espiritual. Mas há como desatrelar o casamento, a união conjugal de uma vida espiritual? Não há como. Para sermos felizes diante de Deus, para sermos abençoados pelo Senhor, há uma necessidade de unidade conjugal e assim unidade familiar. E é esse o desejo do coração para cada um de nós. Por isso, podemos tirar algumas aplicações para as nossas vidas no dia de hoje. Exemplo, Deus se preocupa com a pureza do seu povo, ao ponto de nos advertir por meio dos profetas, dos apóstolos, por meio do seu Filho Jesus, por meio da sua palavra nesta noite. Deus quer te ver feliz. Deus quer sarar as mágoas, os traumas do seu coração, caso você já tenha passado por algum problema de divórcio. E Deus quer curar você nesta noite, dizendo: eu quero te dar a capacidade de perdoar aqueles que te feriram. Seja você a esposa, o esposo, os filhos, um dos filhos. Se Deus está falando ao seu coração, abra esse coração e deixe Deus agir. E peça ao Senhor a bênção, a capacidade de perdoar aquele que um dia te ofendeu. Mas talvez você seja o dito ofensor e tenha alguma consciência disso. E poderia pedir: Senhor, mostra-me, como o salmista pede no Salmo 139, no último versículo, se há algum caminho mau em mim, e traga-me para o caminho reto, para a tua presença, para fazer a tua vontade. Deus quer curar também o teu coração. Mas não saia desta noite, deste santuário do Senhor, com qualquer peso na consciência, na alma, no coração, porque o Senhor, Ele te convida a trazer diante do seu altar as suas necessidades, sejam passadas, sejam presentes ou sejam ansiedades para o futuro. Talvez Deus esteja falando com você que neste momento está pensando em separação como última solução. Talvez você que esteja nos acompanhando pela internet, não sabemos onde, no Brasil ou no mundo, esteja vivendo isto. Você é convidado pelo Senhor neste momento, para abrir o seu coração e crer que Deus é um Deus poderoso, que para Ele nada é impossível, nada é impossível. Nem casamentos desgastados há anos. Obviamente que por ética não citaria nomes, nem situações que pudessem identificar pessoas aqui neste lugar. Mas como foi bom saber, alguns meses atrás, que alguém nesta igreja, membro deste rebanho, irmão em Cristo nosso, da nossa convivência, estava se separando, já havia colocado seus imóveis à venda, já havia definido o que ficaria com quem, já estavam separados no seu dia a dia, e que por meio da orientação de Deus aos nossos corações, por intermédio dos pastores, este casal está firme e forte na presença do Senhor, vivendo dias de alegria na vida conjugal. Mas é a palavra do Senhor que restaura, é a oração do justo que é ouvida pelo Senhor, é o coração quebrantado, é o sacrifício vivo diante do altar de Deus, que é aceito como um aroma suave. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente tome uma decisão, de dizer: Senhor, eis-me aqui,
Eu quero entrar no teu santuário para te adorar em espírito e em verdade. Eu desejo que meus cânticos, minhas orações, que tudo que eu fizer aqui no templo, lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá na minha escola, no meu dia a dia, sobretudo neste caso, no meu casamento, glorifiquem ao teu nome, exaltem ao Senhor. Uma segunda aplicação é que os casamentos mistos nos trazem sérias implicações. E muitas vezes abrem portas para a diluição da família, geram confusões nas mentes e corações dos filhos, e se não bem tratados, até o enfraquecimento da igreja. Olhando para a direita da igreja, temos um outro templo, mas com doutrinas diferentes. Onde aqui batizamos por aspersão, por entendermos que é assim que a Bíblia nos orienta. Mas é diferente ali. Pastor Walter estaria dizendo, então, não se case com o irmão daquela igreja. São tantos detalhes, são tantas questões. Eu tive o privilégio de casar com uma batista. Hoje ela é uma batisteriana. Mas conversamos muito a respeito disso. Sob a orientação do Senhor. Sobre como seria, como ficaria, para que não houvesse divisão dentro do nosso lar. E como mulher submissa, o momento permitia que isso acontecesse. Assim que nos casamos, ela se tornou membro da igreja da qual fazia parte. Uma serva, não havia dúvida, apenas uma diferença doutrinária, mas facilmente naquela época, por ela, adaptável, trabalhada e aceitável. Mas quantos têm acordado pela manhã e um vai para um local, o outro vai para o outro e os filhos ficam divididos, com papai, mamãe ou com a televisão muitas vezes, já que não vou com um ou com o outro. Um terceiro ponto e aplicação para nós é que o divórcio é algo que não agrada ao coração de Deus e por isso dizemos, Deus não se agrada, Deus chega ao ponto de dizer eu odeio, e eu creio que por isso Deus quer nos abençoar. Ele encerra o versículo 16, fazendo a seguinte colocação: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus nos convida a uma vida de santidade, de pureza, de comunhão com Ele. E as nossas ações aqui vão traduzir isto, se desejamos ou não. Muitas vezes precisamos abrir mão de pessoas que nós entendemos que amamos profundamente. Vivi experiências no aconselhamento, no meu relacionamento, como pastor, como familiar de algumas pessoas, que disseram, eu sei que vou ficar triste ao terminar um namoro, mas eu abrirei mão em função do meu Deus. Eu fico com o meu Deus e Ele há de alegrar o meu coração. E a pessoa que eu conheço que fez isso, hoje está feliz na presença de Deus, servindo ao Senhor com o seu esposo, servo de Deus. Eu concluo, irmãos, dizendo que o apóstolo Paulo, falando sobre o amor de Deus e a necessidade de estarmos na sua presença, ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos, escolhidos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quando nós ouvimos um texto como esse, nós pensamos no irmão em Cristo, na outra pessoa, mas podemos aplicar claramente aos nossos cônjuges e familiares. Ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se colocarmos isso em prática, nosso casamento será muito mais feliz. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Que Deus nos abençoe e assim tenhamos uma vida familiar segundo
o coração de Deus. Amém? Vamos ouvir e vamos cantar junto com o grupo de louvor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos nós necessitamos de graça e esperança de um Deus que nos salva, que nos abençoa. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esta canção.